Os modos de exibição do aplicativo Word 2016, versão português Brasil, são respectivamente. E ali vem então, pessoal, os 3 que eu tenho que responder, porque ele fala os modos de exibição e mostra 3 imagens. E aí ele pergunta, respectivamente, quer dizer, eu tenho que responder qual é o modo de exibição representado por esse livro aqui com as páginas abertas, esse aqui representado por essa folha com linhas, e esse representado aqui por uma imagem de uma folha, claro, aqui com um globo. Isso representa um ícone, símbolos de modos de exibição do Word 2016 que exibem o documento de maneiras diferentes. Então vem comigo acompanhando. Eu vou pegar aqui o meu Word. Aqui eu estou com um texto já digitado dentro do meu Word e nós vamos clicar agora aqui na guia Exibir, que é onde nós encontramos os chamados modos de exibição do Word. Nós temos o modo de exibição leitura, que é esse livro com as páginas abertas, que exibe o documento para facilitar a leitura na tela do computador, por isso chamado modo de exibição de leitura. Nós temos também aqui o modo de exibição layout de impressão, que exibe o documento como se fosse o documento já impresso, em folhas impressas. Observa, mostrando o fim e o começo de uma nova página como se fossem páginas impressas, por isso chamado de layout de impressão. E o terceiro modo que temos aqui, de acordo com o que a questão pede, é o modo layout da web, que exibe o documento de cima a baixo, sem divisão por páginas impressas, como se fosse uma navegação em páginas da web, como se eu estivesse navegando numa página da web de cima a baixo do documento, sem divisão por páginas impressas. Então observa, modo de leitura, documento na tela para facilitar a leitura na tela, layout de impressão, como se fossem folhas impressas, e layout da web imitando uma navegação de páginas da web de cima a baixo sem divisão por páginas impressas. Aquele que aparece por padrão é o layout de impressão. Bem, mas tem ordem então. Vamos lá, livro com as páginas abertas, como eu disse, modo de leitura, né? O segundo que nós temos ali é o layout de impressão. E o terceiro é o layout da web. Por isso a resposta tem que ser a nossa letra D de Dinamarca. Modo de leitura, layout de impressão e layout da web. Em ordem, esses 3 modos de exibição aparecem ali. É muito importante vocês estudarem isso, porque quando nós temos questões sobre o Word, muitas questões pedem para reconhecer quais são os modos de exibição. E esses 3 são muito importantes aí para lembrar para a prova em relação ao Word como modos de exibição do documento. Por isso a nossa resposta aqui, sem dúvida nenhuma, como eu disse, letra D de Dinamarca. Certo, pessoal?